Então, nas sessões anteriores, nós tivemos a ver como é que é o ambiente do Unity e criámos o nosso primeiro script, ainda muito simples, para explorar como é que nós podemos referir-nos aos componentes com a função getComponent, como é que podemos dar mensagens na consola com a função debuglog. Nesta sessão de hoje, nós vamos finalmente criar o nosso player e vamos deixar de utilizar aqui o FPS Controller do Unity. Eu vou começar precisamente por apagá-lo, portanto vou clicar no FPS Controller e depois em Delete, e agora vou voltar a ativar a minha main cam. Esta mensagem quer dizer que eu não tenho nenhuma câmera para desenhar, e então vou voltar a ativá-la. Pronto, e agora vou então começar por criar o meu player. Vou aqui aos modelos 3D e vou escolher aqui uma das personagens que nós importamos. Existem aqui, vocês podem escolher a que quiserem. Há aqui, estas personagens têm todas as mesmas animações, portanto nós também ainda não vamos animá-lo já, mas quando falamos da parte da animação é indiferente aquilo que vocês utilizarem. Eu acho que vou usar aqui este Doctor para ser a minha personagem. Vocês têm aqui outros, podem usar. Se quiserem usar elfos, há aqui muitas. Se quiserem usar diferentes géneros ou idades, há aqui young, há aqui olds. Portanto, eu vou usar o Dr. Male Young. E então vou arrastá-lo para a minha cena. Portanto, vou arrastá-lo para aqui. E agora tenho que ver a dimensão com que ele ficou. Porque ele pode estar muito grande, provavelmente estará muito grande. Olhando aqui para a minha cápsula que eu tenho aqui ao lado, que é o inimigo, a cápsula está com 1 metro. Não, a cápsula está com 2 metros de altura, pelo que eu tenho aqui. Portanto, provavelmente o meu player vai estar muito grande. Eu vou começar por mudar aqui o nome dele. Em vez de ser Dr. Mel Young, eu vou clicar e escrever player. Como ele vai ser o player, vamos precisar que ele tenha o componente Character Controller. Portanto, eu vou aqui e vou procurar Character Controller. Este componente é um componente que o Unity tem que nos facilita a vida quando estamos a criar personagens que vão ser controladas pelo jogador, pelo player. Então, o que eu vou fazer aqui em relação ao Character Controller, primeiro é centrá-lo em relação à minha personagem. Portanto, aqui onde diz Center, no Y eu vou pôr 1. Pronto, e podem ver o Character Controller tem 2 metros de altura e ele é muito pequeno em relação à minha personagem. Então eu vou ter de diminuir a escala do meu doutor. É este aqui, Dr. Male, e então eu vou aqui e vou pôr, por exemplo, 0.7. Vou aproveitar para desativar as câmaras e a luz. Ele não tem, mas ainda assim desativo. Volto a clicar agora no player. Pronto. E o que eu tenho que tentar fazer é que ele fique dentro da cápsula do Character Controller. Portanto, como podem ver, ainda está um bocadinho grande demais. Vou voltar a clicar no Dr. Male Young e vou pôr 0.5. Apply. Clico outra vez no player e agora está muito pequeno. Ok. Então será 0.6. Player, pronto. Já está dentro da minha cápsula na altura certa e os pés alinhados com a parte de baixo da minha cápsula e do meu player. Depois, nós vamos agora precisar de fazer um pequeno script para controlar o movimento do player. Como eu disse, ele para já não vai estar animado, nós depois fazemos animações mais tarde. E então eu vou aqui à pasta dos scripts, criar um script, portanto, botão direito, create C# script, e eu vou-lhe chamar player move, e agora vou arrastá-lo para o player. Só esperar que o Unity compile. Vou arrastar para o player e agora vou clicar 2 vezes no script para abrir. Pronto, então este vai ser o script que eu vou usar para mover o meu player em função do input do jogador. Portanto, nós, para movermos um objeto pelo mundo do Unity, existem
várias maneiras de o fazermos. Nós podemos fazer o movimento manipulando a posição da transform, portanto alterando os valores que estão aqui, eu consigo fazê-los mover. Tem algumas vantagens e desvantagens, como é óbvio. Eu vou voltar aqui a pô-lo para cima, para não ficar no chão, senão depois ele cai. Tem algumas vantagens e desvantagens, nomeadamente em algumas maneiras de mover os objetos, a detecção de colisões pode ser complicada. O Unity pode não conseguir detectar colisões corretamente, portanto, vamos aqui à vantagens e desvantagens em usar diferentes métodos. Para já, não vamos nos preocupar só como é que nós fazemos o movimento do player em função do input do jogador, e depois nós vamos fazer vamos ver outra maneira de fazer por exemplo, um placar rotativo ou uma coisa qualquer, só para vocês ficarem com outra maneira de rodar um game object. Quando nós fizermos os inimigos do nosso player, vamos voltar outra vez a falar da movimentação dos objetos pelo mundo e a importância de escolhermos o método certo para a situação que nós temos, nomeadamente a questão das colisões, que é sempre muito importante. E então, no Unity, o sistema de input, e nós estamos a utilizar o sistema de input tradicional do Unity. Se vos aparecer uma mensagem a dizer se vocês querem usar o novo sistema de input, digam que não. No menu Edit, Project Settings, temos aqui o Input Manager. E ativando aqui este Access, vocês têm os eixos todos que estão pré-definidos para o nosso jogo. Estes settings são deste jogo, são deste projeto. Os eixos aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui o eixo horizontal, corresponde a um movimento, a um valor, se quiserem, a um movimento, dependendo se nós precisamos desse valor para mover ou não, mas a um valor entre -1 e 1. -1 quando o utilizador está a carregar no botão, neste caso left, é o que está associado aqui a este negative button, ou então o valor de 1 quando ele está a carregar no botão right, que é o positive button. E o left e o right é as teclas que têm aquelas setinhas no teclado, mas também funciona como alternativa o A e o D. E vocês, se repararem, há aqui em baixo outro eixo chamado horizontal, e aqui é o joystick. Portanto, a vantagem de nós utilizarmos os eixos é que já estão configurados para funcionar com teclado ou com joystick, ou até com os comandos das consolas, se estiverem ligados no computador, ou se o nosso jogo depois for exportado para ser jogado numa consola. Portanto, e o nome do eixo que está aqui é um nome que nós vamos utilizar para o identificarmos a ele, exatamente como está aqui, porque isto é uma string, neste caso com o H maiúsculo. Nós podemos criar os nossos próprios eixos, e nós vamos criar um para fazer o player correr, porque nós, além de fazermos o player andar, também vamos querer fazê-lo correr. E para criarmos um eixo novo, nós vamos aqui onde diz 18 e vamos por 19. E depois ele duplicou o último, o cancel. E agora eu vou-lhe mudar aqui o nome. Vai ser run. E a tecla vai ser o left shift. Portanto, o jogador vai ativar o correr quando ele estiver a movimentar e tiver o dedo em cima de left shift. Eu vou tirar aqui como uma alternativa o joystick, eu vou apagar. E pronto, e vou deixar assim, não mexi mais nada. Portanto, mudei só o nome e apaguei o que estava aqui como alternativa. Vou apagar, vou voltar então aqui ao meu script e vamos então começar a fazer o nosso código. Um dos aspectos muito importantes quando nós temos a fazer movimentação do jogador ou de um objeto é que esse movimento não dependa do número de frames que estão a ser desenhadas. E então vocês vão ver que vamos utilizar aqui uma variável que está associada à class time, que é a variável delta time. Portanto, esta variável, como vocês podem ver pela ajuda aqui do Visual Studio, diz-nos o intervalo em segundos em que uma frame demorou a ser desenhada, a última frame demorou a ser desenhada. Portanto, nós vamos utilizar este valor como um valor base para definir as velocidades com que nós nos movemos e com que nós nos rodamos.
Isto é muito importante porque vai fazer com que o nosso jogo tenha um comportamento igual se um computador é muito rápido ou se um computador é muito lento ou se o telemóvel é muito rápido ou muito lento. Portanto, se nós não usarmos o delta time para ser a base das nossas formas de movimentação e de rotação, o que vai acontecer é que num computador rápido o player é muito rápido, num computador lento é muito lento e nós não queremos isso. Pronto, basicamente o que é que nós vamos precisar aqui de fazer no update? Vamos fazer a rotação do player. E para a rotação do player eu vou utilizar o rato, portanto o movimento do rato para a esquerda ou para a direita, na horizontal vai fazer rodar o player. Se vocês quiserem podem usar o eixo horizontal e nesse caso é a tecla para a esquerda e para a direita. Depois eu vou fazer o movimento do player, portanto dar para a frente e para trás, isso vai ser a seta para a frente e para trás. Depois vou ver se ele está a correr ou não. Portanto, se o player carregou na tecla Shift, aquela que nós chamamos há bocadinho, eu vou duplicar a velocidade com que ele se vai mover. Depois a seguir eu vou verificar se ele está a saltar, porque nós também vamos querer implementar o movimento do salto. E depois, por fim, nós vamos aplicar a gravidade. Porque nós vamos utilizar uma função que é a função move para mover o character controller que não aplica a gravidade, a força da gravidade. Pronto, e basicamente é isto que nós vamos então tentar fazer. Vamos começar a fazer isto passo a passo, com calma para ver se percebemos o código e depois se vocês quiserem podem personalizar como bem entenderem. Então a primeira coisa que nós precisamos é de ter uma referência para o character controller, porque o character controller é a base do movimento. Então vou criar aqui uma variável chamada character controller. Eu normalmente quando são variáveis private eu ponho o underscore porque ela só vai ser utilizada mesmo dentro desta classe. Na função start eu vou fazer o get component para ir buscar o character controller. Portanto, isto vai criar uma referência para o meu character controller. Se vocês quiserem, podem dar uma mensagem de erro aqui se não existir nenhum character controller. Portanto, se o character controller for nulo, vocês podem dizer debug log, só para se vocês se lembrarem, o player tem de ter um character controller. Pronto, assim vocês quando estiverem a testar o vosso jogo, se virem esta mensagem, é sinal que se esqueceram de pôr o character controller no player. E aqui na rotação, como eu disse, nós vamos então utilizar o rato para fazer a rotação. O movimento do rato é um eixo, deixem-me só voltar aqui para vos mostrar, é um eixo que existe aqui, que é o eixo mouse X. Portanto, este eixo mouse X vai nos dar o movimento do rato no ecrã, portanto, na horizontal no nosso ecrã. Portanto, então voltando aqui, eu preciso de ler o movimento ou a posição do rato no ecrã. Para isso eu vou precisar de uma variável e vou criar um float. Public float. Eu vou-lhe chamar input rodar. E como é uma variável que também só vou usar aqui dentro da minha classe, vou pôr o underscore. E aqui vou então dizer que input rodar é igual a input, que é o sistema de input do Unity, get access. Existe uma versão que é o get access raw e o get access. A diferença entre elas é que esta aqui não aplica nenhum smoothing ao movimento, não há uma aceleração. Esta aqui aplica uma aceleração. Portanto, se vocês quiserem que o vosso jogo seja mais rápido a reagir às teclas, podem usar esta aqui. Se vocês querem que ela tenha um comportamento mais suave, usamos o get access. E então eu vou pôr o nome do eixo, que era mouse espaço x com maiúscula. Pronto, e esta variável vai ter um valor entre 0, se o utilizador não mexeu o rato, se ele está parado no ecrã. Isto porque o rato vai ter que estar bloqueado no ecrã, nós vamos ver também isso. Vai ter 1 se o valor máximo de 1 se o player moveu o rato totalmente para a direita, e vai ter menos 1 se o player moveu o rato totalmente para a esquerda. E agora, para aplicarmos a rotação, nós fazemos transform rotate. A função rotate
tem várias versões, vários overloads, e vocês podem ver que o que ela quer saber é qual é o eixo de rotação ou o ângulo que vocês querem aplicar a cada um dos eixos. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é dizer que nós queremos rodar em volta do eixo dos Y, que é aquela setinha para a setinha verde. Portanto, o player vai rodar em volta daquela setinha. Aquela setinha representa-se como transform up. Isto representa o eixo do X de acordo com a orientação do player. E depois eu vou multiplicar então pelo input rodar. E vou multiplicar pelo time, delta time. Pronto, vou gravar. Isto ainda não está terminado. Vocês já vão ver que vamos ter que voltar aqui para melhorar o nosso código. Mas vou voltar só para ver se não temos nenhum erro. E nós já cá voltamos. Então agora aqui eu vou fazer o play. E vamos experimentar a ver se alguma coisa acontece. Como vocês podem ver aqui o movimento do rato. Conforme eu movo para a direita ou para a esquerda aparece um valor positivo ou negativo, mas o player, se vocês repararem, visivelmente parece que não acontece nada. Ali vocês podem ver que parece estar a acontecer qualquer coisa, mas é um valor muito pequenino. Ok. Porquê? Porque nós, normalmente, quando fazemos este tipo de scripts, nós vamos querer... E já agora, eu pus ali um L maiúsculo. Depois pus... Se calhar é melhor. Eu depois vou corrigir isto, porque eu pus aqui um L maiúsculo, eu não quero. Como eu estava a dizer, nós normalmente quando fazemos este tipo de scripts nós precisamos de definir uma velocidade. Então vou criar aqui um public float velocidade rotação. E eu vou definir esta variável com um valor pré-definido inicialmente, que depois eu posso ajustar de acordo com aquilo que eu quiser através do inspector ali. Eu vou pôr, por exemplo, 3. E agora vou aqui àquela forma que eu fiz há bocadinho, portanto, e vou multiplicar pela velocidade de rotação. Velocidade de rotação. Pronto. Só lembrar que o transform up é o eixo para cima, portanto, é o eixo à volta do qual nós vamos rodar. O input rodar é o valor que veio do jogador, portanto, se o jogador mexeu o rato para um lado ou para o outro. A velocidade de rotação, então, será este valor que nós vamos usar aqui para definir a velocidade com que queremos que o player rode. E o time delta time é para fazer com que a rotação não dependa da velocidade a que o jogo está a correr no computador, no dispositivo, mas que seja independente e só dependa do tempo, digamos assim. Voltando aqui então ao Unity, nós devemos ver agora aqui aparecer velocidade de rotação. Eu vou deixar para já como 3, vou clicar no play. E vamos ver o que é que acontece. Pronto. Já roda um bocadinho mais, até já se vê ali a setinha azul a mexer-se, mas ainda é muito lento. E nós agora até podemos vir aqui sem parar o jogo e ajustar. Por exemplo, eu vou passar para 50 e depois clico. Estão a ver que ele já está a rodar mais rápido, mesmo assim se calhar ainda é pouco. 75, clico e já está a rodar mais rápido. Pronto, e agora é uma questão de nós ajustarmos o valor. Eu para já vou deixar o 75. Repararam que quando eu parei o jogo o valor desapareceu, porque as alterações que nós fazemos no Unity quando estamos a correr elas perdem-se. Portanto eu vou voltar a pôr cá o 75 e para já vai ser esse o valor que nós vamos ter. E agora vamos fazer a parte da movimentação. Para fazer a parte da movimentação vamos precisar de uma velocidade de andar, public float velocidade andar. Eu vou pôr, por exemplo, também igual a 3, que depois nós ajustamos isso. E agora aqui em baixo vamos então fazer o movimento. O movimento também vamos precisar de uma variável public float input andar. Estas variáveis eu estou a pôr public só para ser mais fácil elas aparecerem aqui e nós vemos. Se vocês não as quiserem colocar como public, vocês podem tirar o public e podem pôr um atributo, que é o atributo seria serializeField. Okay? E isto vai fazer com que o campo apareça na mesma ali, mesmo não sendo public, ele vai aparecer no inspector. E então para fazermos o movimento, nós vamos fazer o input andar, vai ser igual a input get access, e agora nós queremos o eixo vertical, que é a seta para cima e para baixo no nosso teclado. Vertical, com V maiúsculo.
Pronto, este valor, mais uma vez, é 0 se o utilizador não está a carregar nenhuma tecla, é 1 se ele estiver a carregar na tecla para cima e será menos 1 se ele estiver a carregar na tecla para baixo. E então o que nós vamos querer fazer aqui, o movimento é da mesma maneira que nós fizemos aqui uma fórmula, multiplicando não pela velocidade de rotação agora, mas pela velocidade de andar. Neste caso, como nós vamos utilizar a função, eu vou-vos mostrar aqui, Character Controller, vamos utilizar a função Move, e como esta função quer um vector 3 do movimento, eu vou criar esse vector 3 antes de passar para a função. Eu vou-lhe chamar movimento. Um vector 3 é uma estrutura que tem o x, o y e o z. Okay? Basicamente é aquilo que nós precisamos para indicar para onde é que nós queremos que o player se mova. E então, o que é que nós vamos precisar aqui? Nós queremos que o player ande na direção para a frente, portanto na direção daquela setinha azul, e essa direção é o transform forward. E depois nós queremos multiplicar pelo input andar, não é pelo input rodar. Depois queremos multiplicar pela velocidade de andar, ele agora adivinhou, e depois queremos multiplicar pelo time delta time. Pronto, e a nossa fórmula fica isto tudo. Portanto, fica a direção é a frente do nosso player, por isso é que é muito importante que a frente da nossa personagem esteja alinhada com a setinha azul. Depois, o input andar é aquilo que nós lemos aqui do eixo vertical. Isto é a velocidade que depois nós vamos ajustar no inspector. E aqui o time delta time para fazer com que o movimento seja independente do computador ou do dispositivo. E agora pomos aqui movimento e vamos testar a ver o que é que acontece. Pronto, se eu agora carregar aqui no play e usar a setinha para a frente e para trás, vocês podem ver que ele já anda para a frente e para trás, e se eu rodar o rato e andar para a frente e para trás, ele vai sempre na direção da setinha azul. Pronto. Antes de continuarmos, vamos, e já agora um inimigo, eu vou desativar o inimigo que ele está aqui a distrair. Antes de nós continuarmos, eu vou configurar então a nossa câmera, porque nós queremos que a câmera siga ao player e neste momento ela não está a seguir. E então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um componente do Unity chamado CineMachine. Vamos aqui ao menu Window, Package Manager. Agora não é My Assets, é Unity Registry. E vocês vão pesquisar CineMachine. Pronto, e está aqui o CineMachine, a versão que está aqui é 2.8.9. Vamos fazer o install. CineMachine basicamente resolve os problemas de configuração de câmaras, que são sempre muito complicados quando nós fazemos jogos 3D. No nosso caso, CineMachine vai resolver o problema de termos que fazer a câmara seguir o player e também de evitar que a câmara atravesse obstáculos ou que o player fique, com licença, obstruído por obstáculos. Portanto, no nosso caso, o CineMachine resolve muitos problemas. E então, nós agora vamos aqui ao menu Game Object, CineMachine, e nós vamos criar uma Virtual Cam. E se vocês repararem, a main camera agora tem ali aquele símbolozinho e aparecemos aqui um objeto chamado CM, CineMachine Virtual Cam 1. E agora temos que indicar aqui o que é que a câmera vai seguir. O que é que nós queremos que a câmera vá para onde é que ela vai olhar e se ela vai seguir alguma coisa, o que é que ela vai seguir. E então nós podemos pegar aqui no player e arrastar aqui para o follow e para o look at. Pronto, e se vocês repararem agora a câmera está aqui a seguir o player. Naturalmente nós não queremos a câmera nesta posição e nós podemos ajustar a posição em que a câmera vai estar indo aqui ao body. Se vocês repararem aqui no body, vocês têm a indicação da distância a que a câmera vai estar do player. Neste momento ela está 10 metros atrás, por isso é que é o valor negativo. Eu não quero tão longe, vou pôr menos 5. Menos 5.
E no Y eu quero que ela esteja acima do player, portanto eu vou pôr, por exemplo, 3 metros. Pronto, e agora, quando nós, eu vou fazer o play, quando nós movermos o player, a câmera deve o seguir. Como podem ver, a câmera vai a seguir o player para onde quer que ele vá. O que ela ainda não faz é evitar colisões com outros objetos ou evitar que o player fique obstruído. E é isso que nós temos que fazer a seguir. Então, vamos aqui à nossa câmara virtual e aqui em baixo onde diz extensões, vamos procurar uma extensão chamada Cinemachine Collider. Pronto, e este Cinemachine Collider na prática vai fazer com que a câmera já não atravesse os obstáculos ou tudo que nós tivermos no nível que tenha um collider, ela não vai atravessar. Normalmente o que eu faço é, vocês podem ver aqui está definido para evitar obstáculos, e eu vou fazer com que a câmera, a técnica para evitar obstáculos, em vez de ser preservar a altura, vai ser aproximar-se do player. Portanto, vou mudar aqui para a estratégia para Pull Camera Forward. E agora vamos testar outra vez. Portanto, eu vou-me aproximar ali da nossa torre. E se eu mover a câmera, agora ela já não colide, estão a ver? E ela aproxima-se do player. Mas ela está-se a aproximar dos pés do player. Porquê? É o ponto pivô. O ponto pivô do player está nos pés. Então, o que eu costumo fazer é isto. Vou aqui ao player e vou criar um ponto à altura da cabeça para a câmera seguir. Portanto, vou aqui a player, clico com o botão direito, faço Create Empty. Eu vou chamar isto até de câmera Target. Portanto, vai ser o alvo da minha câmera. Se repararem, ele está nos pés do player e eu vou colocá-lo à altura da cabeça. Portanto, nós temos a ideia que ele está a 2 metros de altura, não é? Portanto, e agora vou à minha câmera, onde há bocadinho eu arrastei o player, vou arrastar câmera Target. Pronto, e agora se calhar até podemos aproximar o player mais, porque já não está à altura dos pés, pode por exemplo ficar só a 1 metro, se calhar até. E agora vamos testar. E agora quando a câmera estiver obstruída, deve-se aproximar não dos pés do player, mas da cabeça. Portanto, deixem-me pôr o player aqui mais para a frente. Pronto, estão a ver? E ela aproxima-se da cabeça e não do player. E se o player andar para trás, ela também vai se afastando. Pronto, para já vamos manter então a Cinemachine assim configurado. Temos o player a mover, ainda não temos as animações. Vamos acabar para já de fazer o nosso script de movimento do player. Voltamos aqui ao nosso script. Tínhamos agora aqui a parte do correr para implementar. A parte do correr para implementar tem que ser implementada antes disto, porque quando eu fizer o movimento já não vamos correr, não é? Portanto, eu vou pegar neste comentário e vou colocá-lo antes. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer um if e vou verificar se o player está a carregar num botão. Aqui nós temos a função getButton, existe também a função getKey, se vocês quiserem testar teclas. E tanto na função getButton como na função getKey existem 3 versões. Existe a função getButton, que nos diz o estado do botão quando esta frame está a ser desenhada. Portanto, se o botão está carregado, vai-nos devolver verdadeiro, se não vai devolver falso. Depois existe a versão getButtonDown. O que é que esta função faz? Só nos dá verdadeiro uma vez, no momento em que o jogador carregou no botão. Por exemplo, quando for o botão para saltar, eu só quero saltar uma vez e enquanto ele não largar o botão, eu não quero voltar a saltar, não quero que ele esteja sempre a saltar. Então aí vou usar o getButtonDown. E depois existe a mesma versão, que é o getButtonUp, que é quando o utilizador só devolve verdadeiro uma vez quando o utilizador largou o botão. Agora no correr não. Portanto, o correr eu quero que enquanto ele está a carregar no botão de correr, que o player corra. Então eu vou aqui testar com o getButton e vou usar o nome que eu dei ao meu botão, que é o Run. E basicamente o que é que eu vou fazer? Vou duplicar o valor que está no input andar. Portanto, se ele está a carregar no botão do Run, eu vou dizer que input andar vai ser igual a input andar vezes 2. Pronto. E isto quer dizer que eu também tenho que ter esta fórmula a seguir a esta linha, porque senão já fiz a conta do movimento e já não vai ser o dobro a andar.
Ok? Portanto, aqui eu testo se ele está a carregar em alguma tecla. Se ele não tiver a carregar em nenhuma tecla, na prática vai dar 0, portanto não vai afetar nada. Se ele tiver a carregar na tecla para andar, seja para a frente, seja para trás, neste momento nós estamos, e ele tiver a carregar no Shift, que é a tecla de correr, no Left Shift, nós estamos a fazer com que ele passe a correr, ou melhor, passe a correr ou movimentar-se ao dobro da velocidade. Atenção que aqui é indiferente se ele está a andar para a frente ou para trás. Portanto, se vocês quiserem que ele só possa correr para a frente, temos que acrescentar aqui input andar ser maior que 0. E assim ele para trás nunca vai correr, só vai correr para a frente. Pronto, eu vou deixar então, vou gravar. Ctrl S para gravar e voltando aqui ao Unity podemos testar se o nosso player já corre ou não. Portanto, eu vou fazer o play. Vou andar para a frente e para trás, estão a ver? E agora vou carregar na tecla de Shift. Se eu largo, ele deixa de correr. Se eu andar para trás, o Shift não afeta, porque eu tenho lá aquele if. Apareceu-me aqui o aviso das sticky keys. Porque eu tenho lá aquele if que só vai fazer com que corra quando tiver a andar para a frente. Portanto, se eu não tiver esta parte aqui, ele tanto corre para a frente como para trás. Pronto, em relação ao andar, o rodar está feito. Vamos então aqui ver a parte do saltar. Na parte do saltar, nós provavelmente não vamos querer que o player salte quando está no ar, não é? Então nós vamos criar aqui uma variável para indicar. Eu vou pôr aqui, eu costumo pôr public bool is grounded. Basicamente esta variável vai me permitir ver aqui no inspector se o player está ou não a tocar no chão. E como é que eu sei se ele está ou não a tocar no chão? Eu costumo fazer no final deste meu código isto, is grounded igual, e no character controller nós temos uma propriedade que nos diz se ele está no chão ou não. Ok? E então nós até podemos testar aqui antes de fazer mais nada. Portanto, vocês veem aqui aquela checkbox que é a variável do tipo bool, e se eu carregar aqui no play vocês devem ver ali o is grounded. Como podem ver, ela não está. Porquê? Porque nós não estamos a aplicar a gravidade. Ok? Então vamos aplicar a gravidade. Para eu aplicar a gravidade, eu vou utilizar novamente a variável do movimento, mas agora só aplicando a gravidade. Vou fazer assim, movimento mais igual. E agora, o valor da gravidade, vocês podem ir buscar uma classe chamada Physics. Nós depois vamos ter uma sessão para falar só de método de física. E depois isto é a propriedade Gravity. E nós multiplicamos pelo time delta time. E a seguir aplicamos a gravidade repetindo aquela linha que está lá em cima. Esta aqui. Okay? Se vocês não quiserem repetir esta linha, e se calhar até é melhor, nós pegamos nela e trazemos cá para baixo. Pronto. Para movimentarmos esta linha basta carregar na tecla Alt e setinha para cima e para baixo e o Visual Studio leva a linha. Ok? Vamos agora experimentar se eu já gravei, se aparece-nos ali o check a dizer que ele está com os pés no chão. Portanto, vocês podem ver que agora ele já está a testar a gravidade corretamente e se eu pegar no meu player, ele cai. Há bocadinho se eu fizesse isto ele não caía porque nós não estávamos a aplicar a gravidade. E podem ver que enquanto ele está no ar, o is grounded desaparece. Pronto, então agora, para fazermos o saltar, fazemos assim, se input get button down. Aqui só me interessa quando ele carregou uma vez, porque não quero que ele esteja sempre a saltar. O botão chama-se Jump, ele já existe no sistema de input do Unity e corresponde à barra de espaços. E ele está no chão, portanto is grounded. Eu só quero que ele salte se estiver com os pés no chão. Então vamos aqui aplicar movimento só ao Y, que eu só quero afetar o Y. O que é que eu vou aplicar? Vou aplicar uma fórmula que eu encontrei no site do Unity, portanto é uma forma que nos tutoriais de Unity, em que eles basicamente fazem a raiz quadrada de uma variável que nós não criámos, vamos ter que criar, que é a velocidade do salto, ou a altura do salto, a multiplicar por physics.gravity.y. Se nós estivéssemos a usar, em vez do character control, se estivéssemos a usar um
rigid body, nós podíamos aplicar uma força. E aí o rigid body depois calculava os movimentos a partir dessa força. Como nós estamos a usar o character controller, temos que fazer isto de outra maneira. Pronto, e agora falta declarar esta variável velocidade do salto. Eu vou por aqui public float. Esta variável velocidade do salto deve ter um valor negativo para o player saltar, portanto para contrariar a força da gravidade que o empurra para baixo para ir para cima. Eu normalmente começo por testar aqui com um valor tipo -2 e depois se vimos que é muito grande, reduzimos aqui no inspector. Eu já gravei e eu agora, antes de testar, eu quero vos mostrar aqui outra coisa que está aqui nos Project Settings, em Physics, e vocês podem ver o valor da gravidade aqui. Portanto, se vocês quiserem fazer um jogo em que não há gravidade, vocês podem vir aqui, põem o y a 0, ou se quiserem um jogo em que a gravidade funciona ao contrário, põem o y a valores positivos. E assim o que acontece é que o player vai... As regras da gravidade vão ser diferentes, o player vai flutuar, ou as coisas não vão cair, mesmo tendo um rigid body, ok? Portanto, este valor da gravidade está aqui definido e é totalmente editável. Então vamos experimentar se já conseguimos saltar. Portanto, eu vou carregar no saltar. Se calhar está a saltar muito alto, não é? Então, em vez de -2, eu vou pôr -1. Estou no bloco desligado. Pronto. Nós depois também podemos testar colocando um cubo aqui à nossa frente e depois tentando saltar para cima dele para ver se conseguimos saltar. Esta esfera também não está a ajudar porque sempre que eu salto, o Cinemachine puxa-me a câmera para a frente. Mas pronto, está a funcionar o saltar. E outra coisa que é, não me deixa saltar no ar. Portanto, eu não consigo saltar no ar, que era o que nós queríamos. Para testarmos a altura, como eu estava a dizer, eu vou pôr aqui um cubo. Vou fazer aqui o reset, que é para ser mais fácil de encontrar. Pronto. E agora, imaginem que eu quero que o player no máximo consiga saltar. Este cubo tem 1 metro de altura, portanto se nós queremos que ele salte 1 metro de altura, temos que tentar ver se conseguimos saltar para cima dele. Já agora aqui no player, no character controller, há aqui algumas propriedades que são muito importantes. Slope limit é o ângulo, a inclinação, o ângulo de inclinação da rampa de um objeto, o maior ângulo que ele vai conseguir subir, neste caso são 45 graus. Step offset é a altura do degrau que ele vai conseguir subir, portanto neste caso é 0.3, isto quer dizer que se eu tiver, por exemplo, isto com uma altura de 0.5, ele não vai conseguir subir para cima deste degrau, porque não tenho, o valor aqui é inferior. Depois, este skin width é a pele, digamos assim. Isto ajuda na detecção de colisões. E o Mean Move Distance é muito importante porque às vezes aquele parâmetro que nós criámos há bocadinho, o isGrounded, não funciona muito bem, especialmente com terrenos. Portanto, quando nós estivemos a fazer a parte dos terrenos, nós vimos que por vezes a detecção do chão não funciona muito bem, temos que vir aqui e colocamos isto a 0, e isso vai ajudar a detectar melhor se o player está com os pés no chão ou não. Portanto, eu vou testar aqui o salto para este cubozinho. Pronto, eu vou aqui ver se eu consigo saltar para cima dele. Neste caso eu consigo. E reparem, ele também consegue subir. Se estiver na esquinazinha consegue subir, se for de frente assim não consegue. Mas pronto, é um degrau que eu acho que ele deve conseguir saltar. Se calhar não deve conseguir saltar para cima daquela bola. Eu vou tirar daqui a esfera também que está a atrapalhar. Onde é que ela está? E aquela ali eu vou desativá-la também para ela desaparecer. Se quiserem podem apagar. É mesmo só para testarmos aqui o player. Eu acho que ainda está a saltar muito alto. Portanto, eu vou diminuir aqui a força de salto. Onde é que ela está? Player. E está em -2 na mesma. Eu devo ter feito a alteração quando estava a jogar e perdeu-se a alteração. Eu vou pôr aqui outra vez isto com a altura de 1 metro. E vou testar outra vez. Pronto, uma coisa que também ainda não está bem aqui, em minha opinião, é muito pequeno, 0.5, porque está positivo. Desculpem lá que eu enganei-me aqui, eu queria pôr menos 0.75. O que eu estava a dizer, uma coisa que ainda não está bem, que se calhar podemos fazer a seguir, é um pequeno script para esconder o rato que
também está-me aqui a baralhar um bocadinho. Pronto, ele consegue saltar para cima deste cubo. Agora, se eu tiver um cubo, por exemplo, com... isto não é um cubo, desculpem. Quero pôr, por exemplo, o cubo com 1.5 de altura. E eu não quero que ele consiga saltar para cima deste. Portanto, se ele conseguir saltar para cima deste, eu vou alterar aquele valor da força de salto. Ainda consegue saltar para cima deste. Portanto, eu vou diminuir aqui menos 0.5. Até chegar a um valor em que fique de acordo com aquilo que nós estamos a fazer. Mesmo assim ainda consegue. Menos 0.25. Ainda consegue. O rapaz ainda consegue saltar 0.1. Velocidade de rotação, se calhar vou ter que aumentar, mas antes de fazer essa alteração, pronto, agora já não consegue saltar. E agora vou diminuir o tamanho do cubo para uma altura que eu acho que ele deve conseguir saltar, para ver se ele assim consegue. Pronto, isto são afinações que é muito mais fácil fazer quando nós temos o inspector, não é? Pronto, ele aqui consegue saltar para cima deste, não consegue saltar para cima do outro. Pronto, vai ficar assim. Portanto, ficou em 0.1, menos 0.1. Eu agora vou criar um script, como eu estava a dizer, para esconder o rato. Portanto, normalmente quando nós temos cursor do rato, normalmente quando nós temos o rato para os movimentos, seja um first person shooter, seja neste caso o jogo que nós estamos a criar, nós devemos esconder a setinha do rato e depois ela aparece só quando nós precisarmos que ela apareça, por exemplo, num menu ou assim. E então o que eu vou fazer aqui logo no start é dizer cursor lock state igual a locked. Pronto, isto vai fazer com que o rato desapareça e ele fica bloqueado no meio do ecrã. Ok? Eu vou criar para já aqui um objeto vazio. Eu vou-lhe chamar cursor do rato. Cursor do rato, ou não, do rato. E vou-lhe pôr o script que eu criei. E agora quando eu começar a executar, o rato deve desaparecer. Pronto, estão a ver? Eu tive que clicar para ele desaparecer. É óbvio que agora para parar o jogo é muito mais difícil, mas carregando a tecla ESC volta a aparecer e eu posso parar o rato. Isto só acontece dentro do editor do Unity. Se o nosso jogo já estivesse a correr, o cursor do rato só volta a aparecer quando nós fizermos um código que vai fazê-lo aparecer. Nós depois vamos tratar desse código quando estivermos a fazer a parte do menu. Ok? Portanto, deixem-me só fazer aqui uma pequena alteração, que eu quero pôr aquele L minúsculo. Quero pôr este L minúsculo aqui no nome da classe. Pronto, em relação a esta classe está feito o movimento do player. Já temos o player a andar, já temos o player a rodar, temos o player a saltar. Nós depois vamos fazer os movimentos também dos inimigos. E depois quando falamos da parte das animações, nós vamos aproveitar aquelas animações que as nossas personagens já têm para fazer as animações, uma vez que elas as próprias personagens já têm animações prontinhas a usar. Antes de terminar este vídeo, então queria-vos mostrar aqui como é que nós podemos fazer para rodar um objeto que não está dependente do input do utilizador. Okay? Uma coisa muito simples de fazer é uma linha de código. Portanto, imaginem que vocês têm... eu vou criar aqui com as primitivas, nem vou fazer nada muito especial. Vou pôr aqui, por exemplo, um cilindro. Vou fazer aqui o reset. Vou diminuir aqui o tamanho do meu cilindro no X e no Z. E vou aumentar aqui a altura dele, por exemplo, para 2 metros. Ok. E agora imaginem que eu vou pôr dentro do meu cilindro um cubo. Ok. Assim.
Como podem ver, o cubo, como eu coloquei como filho do cilindro, ele está espalmado. Vou agora pôr o cubo um bocadinho mais largo. Se calhar até um bocadinho mais largo, 10. No Y eu vou diminuir o tamanho dele, por exemplo, a 0.2, ok. Uma coisa muito simples, pode ser assim. Depois podemos pôr uns materiais para ficarem mais bonitinhos. E agora, vou fazê-lo rodar. Portanto, eu quero que aqui só este cubo esteja a rodar, o cilindro, não só o cubo. Então, vou com o cubo selecionado, adicionar aqui um script a dizer roda. Como o script não existe, o Visual Studio vai-me aparecer, vai ser criado aqui na raiz, nós já vimos isto. Eu posso agora pegar nele e arrastar para dentro da pasta de scripts. O Visual Studio volta a aparecer. E eu agora vou clicar 2 vezes no script roda para nós o alterarmos. Ora bem, para rodarmos um objeto, nós já vimos há bocadinho, temos a função rotate. E então aqui no update eu posso dizer que quero transform rotate, estava ali a função, e depois só tenho que indicar que eu quero rodar à volta do eixo dos y, transform.up, e depois multiplico pela velocidade que eu quero. Velocidade, rotação, e multiplico pelo time delta time. Pronto, só tenho que criar agora esta variável aqui em cima, public float velocidade rotação, e definir o valor que eu quero, sei lá, por exemplo 10. E agora, porque quem tem o script é o cubo, só o cubo é que há de rodar, o cilindro há de ficar sossegadinho, mesmo que ele rodasse nós não víamos porque ele é redondo. Pronto, e lá está ele a rodar, 10 é devagarinho, vou aumentar para 50. Se vocês colocarem um valor negativo, por exemplo menos 50, ele roda para o outro lado. Pronto, e está a rodar muito bem. Agora, se vocês quiserem fazer uma rotação, isto é só para vocês verem, muito simples, nada de muito complicado. Se vocês quiserem fazer uma rotação em que depende de outro objeto, imaginem que vocês querem que aquele cubo esteja sempre a rodar na direção do player, eu aqui vou precisar de saber onde é que o player está. Eu vou pôr isto no comentário. Vou precisar saber onde é que o player está para ele rodar na direção dele. E então, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de uma referência para o player. Nós já vimos como é que se podem criar referências. Crio um GameObject, uma variável tipo GameObject, foi o que nós fizemos aqui neste teste, e depois arrastamos para lá. Mas eu agora quero fazer de uma maneira diferente. Eu vou aqui ao meu player e vou-lhe pôr a tag player. O que é que são as tags? É uma string, é um pequeno texto que nós podemos colocar nos GameObjects e que nos permitem identificá-los de uma maneira mais simples, digamos assim. É como se fosse uma classe de CSS, porque uma tag pode estar em vários GameObjects. Por exemplo, os inimigos, nós podemos criar a tag inimigo e depois atribuir a todos os GameObjects. Aqui criam tags no add tag, por exemplo, inimigo. E depois ela, quando vocês selecionam aqui, já podem ver que ela aparece aqui. Ok? Pronto, voltando então aqui ao nosso rodar. Eu agora posso encontrar o player. Assim, eu vou criar aqui um GameObject, player. E agora posso dizer assim, no start, player, vai ser igual a GameObject, em maiúsculas, porque é classe. E agora quero encontrar o GameObject que tem a tag player. Desculpem, carreguei no tab. Pronto. E agora eu até posso fazer aqui um teste. Se o player ficou nulo, quer dizer que não há nenhum player no jogo e não faz sentido, não é? Debug log, não existe nenhum player. Normalmente eu faço estes debug logs até para me lembrar quando eu estou a fazer o jogo que tenho que ter um player. Então agora aqui eu posso dizer que eu quero olhar para o player, transform position, e eu tenho que indicar qual é que é o eixo de rotação.
vector 3. Reparem que eu aqui digo vector 3, não digo transform, porque eu não quero que ele rode. Eu também podia dizer transform, porque ele vai rodar à volta da sua transform e ele está virado para cima. Mas eu aqui posso dizer que é o vector 3 up, que representa a orientação do mundo, digamos assim. Portanto, é aquele eixo para cima, mas do mundo. Pronto, e agora se eu fizer o play, aquele cubozinho há de rodar sempre onde o player anda. Reparem que o que roda é sempre aquela seta azul. Portanto, neste caso ele até olha mesmo para onde é que está o player. Se eu movimentar o player, estão a ver que ele segue. Nós vamos usar esta função nos inimigos. Quando os inimigos andarem a perseguir o player, nós vamos usar esta função para eles andarem sempre atrás do player. Ok? Pronto, e era isto que eu vos queria mostrar neste vídeo, também já vai muito grande. Vimos como é que o player se movimenta, como é que fazemos o movimento do player, vimos o player a saltar, a correr, e depois num dos próximos vídeos faremos as animações. E vimos aqui como é que nós podemos fazer rodar outro objeto qualquer e como é que fazemos o input a partir do sistema de input do Unity.